Oi, gente! Hoje eu tô aqui com um tema que muita gente me pergunta, que é o TDAH. Então, algumas pessoas me perguntam, mas como que eu, tendo TDAH, faço para colocar em prática essas coisas todas que o Abraham ensina? Como que eu vou conseguir meditar? Como que eu vou conseguir focar? Eu tenho dificuldade até de prestar atenção nos áudios do canal, né? Então, eles me falam que facilita, por exemplo, ter escrito na tela, né, para ter algo em que focar a atenção. Como que eu vou praticar tudo isso, né? Se é tão importante conseguir aquietar a mente, se é tão importante conseguir diminuir a intensidade dos pensamentos, se o Abraham recomenda tanto que a gente medite, como que uma pessoa com TDAH pode fazer? Então, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês qual é o olhar do Abraham sobre TDAH ou qualquer outra patologia ou transtorno psiquiátrico, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, o Abraham não vê nada como patologia ou transtorno. Eles não veem problema algum. E eles falam que a gente ficar falando disso como um problema, é a gente defender as nossas limitações, é a gente ficar argumentando a favor das nossas limitações e que isso sim é que atrapalha a gente. Então, diversas vezes em conversas com os convidados, né, quando algum convidado tá lá reclamando pro Abraham que ele tem alguma dificuldade e que ele nasceu daquele jeito, né, então ele tem aquela limitação, o Abraham pega a pessoa e coloca ela no lugar e fala, ó, pode parar com isso, porque você tá lutando pela sua limitação, você tá argumentando a favor das suas limitações, e quando você faz isso, aí sim é que você tem limitações. Mas nada disso é um problema. Inclusive, sobre o TDAH, o Abraham fala que bem-vindo ao time. Eles falam que eles têm TDAH, no sentido que eles não focam em coisas que não devem focar. Então, sobre absolutamente tudo que é considerado algum tipo de transtorno, eles conseguem olhar para as vantagens daquilo. E sobre o TDAH, eles falam que, na verdade, facilita para a pessoa não focar nos aspectos que ela não deveria focar. Então, a pessoa que tem TDAH, como a atenção dela varia de uma coisa para outra, muda rapidamente de uma coisa para outra, isso também ajuda a pessoa a não ficar obcecadamente pensando em alguma coisa que faça mal para ela. Então ela pode rapidamente tirar a atenção dela de algum pensamento negativo, de alguma crença limitante, de alguma imagem que ela tenha visto que poderia fazer mal para ela de alguma forma. Então ela tem uma vantagem, né? Que é essa facilidade em não embalar em certos pensamentos. E eu sei, quem tem TDAH tá pensando, ai, mas a questão não é essa. A questão é que eu quero embalar em certos pensamentos, eu quero embalar em pensamentos bons, que é o que o Abraham ensina, né? Então eu quero pegar esse momentum bom e eu quero subir na escala emocional, eu quero conseguir meditar e a minha mente não para. E também, então, se eu não tenho foco, como é que eu vou pegar um embalo bom? Mas quem tem TDAH sabe que também tem o hiperfoco. Então, alguma coisa que te interesse, na verdade, você tem um foco fenomenal, né? Que o mundo pode estar caindo à sua volta e você concentrado naquilo. Então, na verdade, é usar isso a seu favor. É você perceber certas coisas em que vale a pena você prestar atenção e simplesmente ir colocando um pensamento depois do outro ali e deixar que a própria lei da atração te ajuda, o momentum te carrega, né? Então fica mais fácil de virem à sua mente mais pensamentos do mesmo tipo quando você começa. Então, no começo é você que tem que fazer acontecer. Você escolhe algum pensamento ali para se sentir um pouquinho melhor, algum pensamento ali para te fazer acreditar que aquilo que você quer é possível, né? Nem que seja pensamentos bem genéricos, bem vagos, mas coisas boas acontecem todos os dias. Muita gente está manifestando os seus sonhos, por que eu também não poderia? Entende? Então são pensamentos realmente bem genéricos, mas que fazem você se sentir bem e fazem você acreditar um pouquinho mais que o que você quer também é possível. E quando você começa a pensar um pensamento depois do outro desse mesmo tipo, mais pensamentos do mesmo tipo vêm. Independente se você tem TDAH ou não. E tem outra coisa, essa questão de perder o foco, né, e não conseguir aquietar a mente porque vem muitos pensamentos. É tudo questão de treino.
Então, tem uma coisa que é meio que o oposto do TDAH, apesar de que eu já vi pessoas terem as duas patologias, patologia entre aspas, né? Não quero chamar de patologia também. Eu já vi pessoas terem esses dois funcionamentos em momentos diferentes, mas a questão do toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Tem um tipo de toque que é predominantemente obsessivo, que é a pessoa ter ideias e imagens grudando ali na cabeça dela e ela não consegue parar de pensar aquilo, aqueles pensamentos se tornam invasivos, né? Parece um disco quebrado. E para essas duas pessoas, tanto para quem tem esses pensamentos grudando ali na cabeça, quanto para quem tem TDAH, o treino de meditação que eu sempre ensino aqui no canal, que é você escolher alguma coisa para ancorar a sua atenção, você escolhe alguma coisa em que focar, e aí você deixa aquilo preencher a sua mente. E aí, mesmo que os pensamentos continuem vindo, você continua com a intenção de focar a atenção naquilo que você escolheu. Então, pode ser, por exemplo, uma música, né? Você escolhe um instrumento da música e você fica seguindo aquele instrumento com a sua atenção. Ou pode ser uma sensação corporal, uma sensação física. Por exemplo, você coloca uma mão apoiada em cima da outra e você presta a atenção na sensação de uma mão apoiada na outra. Qual é a temperatura, qual é o tato mesmo. Ou então, você está com os pés no chão, você presta atenção qual é a sensação dos pés tocando o chão. Ou então, você pode focar a atenção em algum outro som, por exemplo, o som do ar-condicionado, o som do ventilador, ou colocar algum som de cachoeiro ou de chuva. Você pode escolher, você pode testar, você pode ver qual dá mais certo para você. E às vezes o que dá certo num dia não é o que vai dar certo no outro dia. É impressionante isso, como a gente varia. Uma outra coisa que pode dar certo é você ficar olhando para alguma coisa, por exemplo. Tem vídeo aqui no canal também disso, que tem ali um riacho, e aí você fica vendo o brilho da água. Conforme a água se movimenta por cima das rochas, você consegue ver aquele brilho oscilando. E aquilo é algo para prender a sua atenção também. Desde que você olhando para aquilo, você comece a aquietar a mente, tá dando certo. Só que às vezes o aquietar não vai ser de cara, vai ser depois de um tempo, porque é como uma ginástica. Ginástica, a gente não faz o primeiro dia já imaginando que vai sair com o corpo todo torneado. A gente faz a ginástica sabendo que você está dando um estímulo para o seu organismo, para os seus músculos, e que os músculos vão perceber: nossa, então é isso que eu precisava estar conseguindo fazer? Deixa eu melhorar aqui. Então, os seus músculos se adaptam àquele estímulo que você deu e ele começa a se tornar mais apto a atender a sua demanda. Da mesma forma, acontece com o nosso cérebro. Quando você dá um estímulo diferente, você está colocando uma demanda diferente para o seu cérebro, você está pedindo algo diferente dele. E aí ele também pensa: ah, era isso que era para eu estar conseguindo fazer? Deixa eu me adaptar, deixa eu me modificar para conseguir ficar apto a atender essa demanda. Então, da mesma forma que na ginástica você precisa fazer várias e várias vezes até você perceber que o seu corpo se adaptou, se transformou e que agora está mais fácil, com o cérebro também acontece isso. Então você pode fazer esse exercício por um tempo bem curto, né? Então você pode colocar ali, por exemplo, a determinação de que você vai fazer por 1 minuto. Se até isso for muito, você coloca que você vai fazer por 30 segundos. Porque quando você coloca bem curtinho, fica mais fácil de você se comprometer a fazer aquilo, porque você sabe que vai passar rápido, né? Você sabe que é mais possível, já que é um tempo bem pequeno. Então, você faz isso, você se propõe ali 30 segundos prestando atenção numa mão tocando a outra, ou 30 segundos prestando atenção num som que você escolheu. Aí o que vai acontecer? Sua mente vai viajar, você vai pensar em alguma outra coisa. Assim que você perceber que você se distraiu, você simplesmente volta a focar a atenção àquilo que você se propôs. E você fazendo isso algumas vezes, você fez essa ginástica cerebral. Você deu esse estímulo diferente para o seu cérebro. E o seu cérebro vai se adaptar. E depois de alguns dias, você vai começar a perceber que está um pouco mais fácil. Você está conseguindo passar alguns segundos de intervalo ali sem pensar em nada, só prestando atenção naquela sensação que você escolheu ou naquele som que você escolheu. Então, essa ginástica é possível de ser feita por qualquer cérebro. Não importa se a pessoa tem TDAH, não importa se a pessoa tem toque, inclusive é a solução
para quem tem TDAH e para quem tem TOC, né? Então, às vezes a pessoa me procura com algum pensamento ali grudado na cabeça e tá torturando a pessoa, às vezes é uma lembrança de anos atrás, ela acordou aquela lembrança na cabeça e aquilo tá fazendo mal para ela, não consegue parar de pensar naquilo. Eu ensino essa meditação, porque eu falo para ela, os pensamentos vão continuar vindo no início, mas foca a atenção naquilo que você escolheu, foca, foca, foca. E deixa os pensamentos vindo, não liga que os pensamentos estão vindo, continua focando a atenção. O que acontece? Esse lugar que está disparando os pensamentos, ele está muito ativo no seu cérebro, tá? Até com a circulação cerebral mais intensa lá. Se você fizer uma ressonância magnética funcional, vai aparecer vermelhinha essa área do seu cérebro, que está muito ativa, né? Mas se você faz esse exercício, depois de um mês fazendo a ressonância magnética funcional de novo, essa área não está mais vermelha. Você consegue realmente diminuir esses disparos elétricos nessa área do seu cérebro. Você realmente começa a diminuir a intensidade dos pensamentos. Então, isso é algo palpável, é algo realmente modificável no nosso cérebro, concretamente, mas a gente precisa fazer o exercício. A gente precisa dar o estímulo diferente para que as coisas possam acontecer. E como vocês perceberam, dá para esse estímulo ser algo bem leve, né? Bem fácil, porque você se propõe ali 30 segundos inicialmente. E aí você pode se propor 30 segundos e você vê que não foi difícil, né? Fazer esse exercício, que é até uma brincadeira. E aí você pode ficar 1 minuto. E aí você, outro dia, pode ficar 2 minutos. E você não precisa se propor que vai ficar 2 minutos ou que vai ficar 5. Se proponha o mínimo, mas não marca tempo. Fica fazendo exercício. Às vezes você vai olhar pro reloginho que você marcou e vai ter passado 4 minutos, depois 5 minutos. Um belo dia você vai reparar que você ficou 7 minutos fazendo aquilo. Quer dizer, você vai aumentando a sua meditação aos poucos. Então, tem esse exercício para aprender a quietar a mente, que qualquer pessoa pode fazer. E dá para fazer isso durante o dia também, mas eu acho que fica mais fácil se você fez esse treino de meditação para depois conseguir durante o dia também. Durante o dia também é você simplesmente tá ali seguindo o seu dia e de repente você começa a prestar atenção. Por exemplo, você está dirigindo, você presta atenção na sensação do volante nas suas mãos, na vibração que está vindo através do assoalho do carro, né? Você presta atenção à paisagem à sua volta, as pessoas passando na rua. É o estado de presença, né? A atenção plena. Então, dá para fazer isso em movimento também, dá para fazer isso ao longo do dia. Mas eu realmente acho mais fácil depois que a pessoa já fez esses mini treinos de meditação. E os outros treinos, né, para pegar embalo em alguma coisa, use algum macetezinho, algum hackzinho para você conseguir ter mais foco, né? Então, quem tem TDAH precisa fazer alguma coisa adicional para aquilo ficar mais interessante. Por exemplo, quem tem TDAH, muitas vezes, ao estar em movimento, consegue prestar mais atenção em alguma coisa teórica do que se estiver parado. Então, às vezes, a pessoa vai preferir ler alguma coisa de pé ou andando pela casa, ou vai preferir ou escutar um áudio fazendo as unhas, ou fazendo um alongamento, ou fazendo ginástica, vai conseguir se concentrar mais, né? Às vezes, ter mais de um estímulo ao mesmo tempo ajuda a pessoa a se concentrar. Por exemplo, a pessoa está ouvindo música e estudando ao mesmo tempo. Então, você tem que perceber o que dá certo para você e fazer isso. E para pegar embalo em algum pensamento bom, você pode fazer tudo isso que eu falei. Você pode fazer caminhando, você pode fazer colocando uma música junto que te inspire, ou você pode simplesmente pegar um papel e fazer por escrito, né? O escrito já te ajuda a ter mais foco, a não esquecer no meio do caminho o que você tinha proposto a fazer, né? Então você começa ali com uma frase qualquer, bem genérica, pode ser a que eu falei no vídeo de hoje, e você deixa que a próxima venha, que a próxima venha. Se vier alguma que não te ajudou a se sentir melhor, você simplesmente descarta ela e procura outra melhor, né? E você vai ver que o seu cérebro vai te ajudar e vão vir outros pensamentos. Mas você tem que não ficar pensando mal de si mesmo. Você tem que não ficar pensando que você tem dificuldade, senão a dificuldade acontece. Você tem que pensar, na verdade, que não importa o que esteja acontecendo, você tem que minimizar aquilo, relativizar, pensar coisas do tipo, mesmo pessoas que não têm TDAH ficam sem ideias. Mesmo pessoas que não têm TDAH, às vezes não conseguem fazer esse embalo.
e eu vou treinar. E como qualquer outra pessoa com treino, eu vou melhorar nisso, eu vou começar a conseguir. Olha só, já consegui achar mais um pensamento, sabe? Então, só de você ir reparando que você já conseguiu mais um e conseguiu mais um, a tendência é isso melhorar. Quanto mais você presta atenção no que já está diferente, no que você já está avançando, você vai melhorar mais ainda. E quanto mais você presta atenção na sua dificuldade, mais dificuldade você vai sentir. Então, é esse o caminho. Espero ter ajudado. Quem precisar de uma ajuda maior para ter um domínio dos seus pensamentos, para saber como encontrar um pensamento melhor, no meu livro tem muitos e muitos exemplos de como partir de um pensamento e ir encontrando pensamentos melhores. Então, só de você ver os exemplos, o seu cérebro já entende como fazer e você começa a repetir aquilo quando você vai ver se está fazendo isso espontaneamente no seu dia a dia. E várias outras explicações ali. Eu trago vários estudos de um jeito muito suave, muito fácil de entender. Então você fica ali bem convencido que tem um caminho fácil para você seguir. E o livro acabou de ficar pronto, na verdade ficou pronto semana passada, ele está na transportadora chegando para mim. Então, para comemorar essa nova tiragem, eu vou deixar com um desconto de 30% por 3 dias. Então aproveitem, já está à disposição no site. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário logo embaixo do vídeo. Corram e espero que ajude muito vocês. E espero que o vídeo de hoje tenha ajudado também. Foi feito com muito carinho, com muita intenção de que vocês se libertem e consigam ter essa sensação de domínio sobre a própria mente, essa sensação de que vocês podem sim escolher o rumo dos seus pensamentos, que está logo ali, pertinho de vocês, essa opção, e que é tudo questão de treino. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!